Outro dia nós falamos sobre o discípulo André, um dos não tão conhecidos dos discípulos. E hoje eu gostaria de falar sobre um outro discípulo de quem não ouvimos muito. Aliás, ouvimos muito o nome, que é Mateus, que é o que escreveu o Evangelho de Mateus. Mateus era um coletor de impostos, primeiramente, antes de ser discípulo de Jesus. E um coletor de impostos nos judeus era encarado como um traidor, porque ele arrecadava impostos para o Império Romano. E isso não era bem visto entre os judeus. Então, logo, Mateus era uma pessoa de não boa fama, né? Para ser chamado de discípulo de Jesus. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, nós vemos que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: vem e me segue. E mais tarde vai à casa de Mateus. E as pessoas questionam por que Jesus vai na casa de um publicano, ou seja, uma pessoa de fama duvidosa, né? Os religiosos da época não acharam interessante com quem Jesus estava se relacionando. Mas Jesus não só visita Mateus, como também o chama para ser seu discípulo. E Mateus aceita, né? Mateus o segue e acaba se tornando a pessoa que escreve ou registra o evangelho que foi destinado, vamos dizer assim, para que os judeus pudessem perceber quem era Jesus. Esse é Mateus, um dos 12 discípulos. Era possivelmente um dos mais cultos, se não o mais culto de todos os discípulos, porque era um grupo muito heterogêneo. Tinha pescadores, tinha ele como coletor de impostos, tinha outras pessoas mais simples, enfim. Não era um grupo que, quem sabe, nós iríamos dizer que era o grupo indicado para Jesus pedir para que o seguisse. Mas foi esses que ele escolheu. Foi esses que ele treinou. Pessoas que estavam no meio do povo. Pessoas como eu e como você. Nós não precisamos ser certinhos para seguir a Jesus. Certamente tudo aquilo que precisava ser transformado em Mateus, Jesus fez através da sua caminhada. Mas quando ele foi escolhido, era um traidor do seu povo. Isso me dá esperança, porque me faz perceber que não depende do meu comportamento ou não depende do que nós parecemos ser o fato de Jesus se aproximar de nós. Jesus nos ama como somos, nos chama para ser seus discípulos da maneira como somos. E na medida em que vamos andando com Ele, Ele vai nos transformando à sua imagem. E é assim que nós também podemos ajudar as demais pessoas a serem discípulos de Jesus. Não precisamos correr atrás daqueles certinhos, mas daqueles que Jesus colocar no nosso caminho. Pense nisso. Observe as pessoas que estão ao seu redor, aquelas talvez menos prováveis, mas que estejam abertas para ouvir de Jesus. Esse é nosso papel. Tenha um bom dia.